sua rádio. Equipe traz pra você o programa Ponto de Vista. Ponto de Vista. Agora, na sua rádio Equipe. Programa Ponto de Vista. Listen. Equipe. Alô, ouvintes da Rádio Equipe Leopoldina pelo www.radioequipeleopoldina.com. Hoje nós estamos inaugurando o programa Ponto de Vista. E o programa Ponto de Vista hoje vai falar um pouquinho sobre a maçonaria em Leopoldina. Estão aqui conosco as alunas Nina e Júlia, e nós trouxemos aqui para conversar conosco sobre a maçonaria Eloy do Vale Neto e Ricardo Carvalho Gomes, ambos representantes da loja maçônica 27 de abril, isso mesmo, loja maçônica 27 de abril. Bom, nós estamos num projeto dentro do Colégio Equipe, na nossa gincana de matemática, onde esse ano o nosso projeto chama Ações Unidas. E as Ações Unidas, elas envolvem 4 equipes dentro do colégio, e as 4 equipes, cada uma representando uma instituição da cidade. Hoje nós estamos com a equipe da Júlia e da Nina, que representam a maçonaria. E nas próximas oportunidades, nós vamos ter outras equipes representando a Sociedade São Vicente de Paulo, o Lions Clube de Leopoldina e o Rotary Clube de Leopoldina. Pois bem, iniciando o nosso bate-papo aqui hoje, eu gostaria de saber do Eloy e do Ricardo, né? O que é a maçonaria? Bom dia a todos, bom dia à mesa, o nosso amigo da técnica ali, que eu esqueci o nome, Cassiano, eu esqueci, não anotei. É o seguinte, Rodrigo e meninas, nós somos uma instituição iniciática, progressiva, filantrópica, evolucionista, e os nossos ideais supremos é a liberdade, igualdade e fraternidade. Nós já outrora nós éramos uma sociedade secreta, hoje nós somos uma sociedade discreta. Nós temos as nossas reuniões fechadas, e muito embora existem algumas sessões que são abertas ao público, aos familiares, em datas comemorativas, nós abrimos ao público com outro tipo de ritualística, né? A nossa ritualística só é feita na presença de irmãos do quadro, pois é assim que nós nos dirigimos uns aos outros. E vamos para ser membro de uma ordem maçônica, seja de qual potência for, né? Nós já conversamos em off aqui que nós temos no Brasil hoje 3 potências maçônicas. A nossa loja pertence à potência Grande Oriente do Brasil, com poder central em Brasília, com poder no Estado e as lojas de sua jurisdição. O princípio fundamental para ser membro de uma loja maçônica é crer no ente supremo, que é Deus, e que para nós é o grande arquiteto do universo. Por que grande arquiteto do universo? Porque maçom em francês é pedreiro, né? Então nós somos pedreiros. Nós começamos como aprendiz, nós vamos a companheiro e passamos a mestre, que aí simbolicamente nós passamos a ter o domínio de todas as ferramentas para a construção de um tempo melhor e mais justo. Começamos a construção do nosso interior, mudando as nossas atitudes, a nossa maneira na sociedade, e tentando com isso irradiar na nossa família, no nosso seio, nos nossos amigos, na nossa comunidade, e tentar transformar no mundo melhor. Basicamente é isso aí, mas agora vamos deixar as meninas colocarem, que a gente vai dentro do possível responder. Bom dia. A gente queria saber se os maçons eles se envolvem com política, com Estado, assim. Está prevista a nossa Constituição que em reunião de loja, nós estamos vedados de falar de política e religião, discussão, mas também é capítulo da nossa Constituição de apoiar irmãos que pleiteiam o cargo político. É obrigação nossa apoiar, porque nós entendemos que essa pessoa
revestida desse conhecimento, desse princípio nosso cardeal lá de trás, se acessar o poder público no mundo que nós chamamos profano, que é fora da ordem, entendemos que ele, com a conduta que ele já tem, ele possa ajudar a melhorar a performance, melhorar a condição nossa do povo em geral. Bom dia. A Bom dia, gente querido. queria saber também se a maçonaria pode ser considerada uma espécie de religião. Não, de jeito nenhum. E também, também não nos enquadramos como os clubes de serviço, muito embora a gente reconhece o valor que eles têm, e que os mais conhecidos seriam o Lions, o Rotary. Nós não somos um clube de serviço, nós somos uma entidade iniciática, filantrópica, progressista, evolucionista, mas não somos, né? Agora, se algum membro, e infelizmente isso é histórico, né? Não aceitamos mulheres no nosso meio, mas isso não depende de mim, eu sou contra, mas é assim que a coisa funciona. Então, se algum homem do sexo masculino maior de 18 anos que queira ingressar na ordem, vai receber a seguinte pergunta: crê no ente supremo? Crê em Deus? Não, só pode Deus. ser em Deus? Num ente supremo. Cada religião tem o seu Sim, independente, né? Eu falei em Deus porque eu sou um misto de católico com espírita, então Deus está acima de tudo para a gente, mas não tem problema. Se você, qualquer ente supremo, ele tem que crer no ente supremo. O nosso ente supremo é o grande arquiteto do universo. Por causa disso, porque para não dizer que é Maomé, que é, né, Wesley, lá da Wesleyana. Então é um ente, é um ser supremo, então para nós será aceito no nosso meio, se preencher os outros quesitos. Né? Você disse que maçom significa pedreiro, né? Pedreiro e francês. E que tipo de construções vocês fazem em cima da maçonaria? Essa filosoficamente, né, falando, nós construímos o nosso tempo. Né, que a gente entende que quem entra precisa de construir uma base sólida e depois subir as vértices do triângulo, dos 3 lados iguais, que é a igualdade, fraternidade, liberdade. Né? Então, esse sentido simbólico do pedreiro, da construção do nosso tempo. O nosso tempo. E não construção civil. Né? Porque tudo na maçonaria é símbolo de simbologia. Né? Simbolicamente, é isso que funciona. Agora você. Um religioso, ele pode ser maçom? Pode, não é muito comum em regiões, né, igual a nossa, que é muito... fugiu a palavra aqui, nós somos muito tradicionalistas, né? Mas há uns anos atrás recebemos uma visita de uma caravana de Vila Velha, no Espírito Santo, com um padre. E era maçom lá da loja de Vila Velha, inclusive Leopoldinense, o João Pedro André, irmão do Carlinho André. Uhum. Ele era o venerável da loja, o padre era membro da loja dele. Ele veio com a caravana nos visitar e trouxe o padre. E também já tivemos com o pastor evangélico mas não é muito comum. Ainda tem ainda aquela coisa de inquisição, de maçom, beber sangue de bode, essas lendas, né, que não tem nada aí. E a pessoa, a maçonaria é bom, eu falei assim, vou te fazer a seguinte colocação. Nós temos aqui no Leopoldino, em todo lugar, vários pais que levam os filhos para a maçonaria. Pois eu não acredito que nenhum pai queira o mal para o filho. Se o pai está levando o filho, não tem porquê, não tem nada de mais, tudo é lenda. Nós somos uma assembleia, tudo é deliberativo, a hora de manifestar, a hora de votar, e isso é princípio também constitucional nosso, é acatar a opinião da maioria, né, e submeter a sua vontade. Por volta do final do século XIX, o Papa Leão XIII, ele editou a Bula Syllabus. A Bula Syllabus, ela proibiu o culto à maçonaria. Isso, inclusive, teve muito reflexo aqui no Brasil, porque Dom Pedro II era maçom. Né? E houve um rompimento do Estado com a Igreja, em função, né, de um problema que aconteceu lá na cidade de Belém,
onde um bispo se recusou a fazer o casamento de um maçom e eles reclamaram, e o Dom Pedro ele destituiu o bispo, porque naquela época a religião era atrelada ao Estado. Ele destituiu o bispo e renomeou um outro bispo para o local. Com isso, houve um rompimento da igreja com o Estado aqui no Brasil. Então, assim, houve esse problema, né, mas que foi provavelmente sanado, né, com a entrada da República. Então, assim, nós não podemos dizer que maçons são anticatólicos. Não, de forma nenhuma. Assim, acho que a grande maioria dos nossos membros, falam pela nossa loja de hoje, a grande maioria é católica. Né? Uma boa parte são espíritas kardecistas, vamos dizer assim, né? Frequentam os centros aqui, mas a grande maioria são católicos. Não tem, e também, 20 de agosto é o dia do maçom, comemorado o dia do maçom. E é muito comum marcar-se ou culto ecumênico ou missa. Nós já fizemos algumas aqui com o padre Jorge Passon. Em Recreio está lá o padre Edson, que sempre celebra também todo 20 de agosto. Em Cataguases tem outro padre que celebra, mas tem alguns padres que não. Esse aqui que está no Rosário, o padre Marcelo, que tem muito contato com ele, por causa da minha irmã, que é membro efetiva lá da igreja. Ele falou, não, eu não sou contra, mas eu não celebro. Eu fui dar um toque nele, ele fazia pra gente um 20 de agosto desse aí, falou, não, eu prefiro não. Tem algum porquê de ser dia 20 de agosto, o dia do maçom? É o dia dia do santo, né, do nosso São João, não? Acho que é. São João Batista, são dois São João Batista. Tem um São João Batista que é o nosso, o outro, mas aí já foge um pouquinho, porque a religião não é muito meu forte não, mas é por causa do dia do São João Batista, nosso padroeiro da maçonaria. Bom, o que uma pessoa que ingressa na maçonaria, ela aprende na maçonaria? Eu costumo dizer o seguinte, tem quase 20 anos que eu estou lá. Tem muita coisa que você vai aprender. Aliás, esse tempo todo falta muita coisa para aprender ainda. E todo dia você vai galgando, né? Porque nós somos lá, nós temos. É bom que eu vou abrir mais um rabisco aqui. Nós temos dois tipos de maçonaria. Tem uma maçonaria simbólica, que ela começa no grau 1, grau 2 e grau 3, que seria aprendiz, companheiro e mestre. E temos a maçonaria filosófica, que começa no grau 4 e vai no grau 33. Então você percorre aqui só estudando filosofia de maçonaria. Aqui é chamada maçonaria operativa. Essa maçonaria simbólica operativa, que ela para no grau 3, que você aqui já tem a plenitude de ser maçom. E aqui quem gosta de estudo, que quer aprofundar, vem para cá, é uma outra maçonaria ao lado, e faz do grau 4 ao grau 33. Então eu e o Ricardo também, nós já chegamos aqui nesse nível de grau 33, não tem para onde ir mais. Mas falta muita coisa para aprender ainda. Mas se eu quiser escolher uma coisa, assim, o que serviu para você nesses anos todos? É que eu falei agora há pouco atrás. É submeter a sua vontade e acatar a decisão da maioria. Porque a gente aqui fora quer espernear, não concordo, não é assim, eu vou brigar. E lá você tem um momento de falar, e passou a sua vez de falar, você não vai falar de novo. Tem toda uma circulação, tem toda uma ritualística. Chega na hora da votação, você é derrotado. A vontade que dá de pular no pescoço de alguém e agarrar, né? Mas você vai por todos os ensinamentos que você teve, que você teve a oportunidade de manifestar, você vendeu o seu peixe não foi comprado. Então, sim, muitas coisas a gente aprende, mais serenidade, aprende. E é o seguinte, a gente erra muito, né? Costumo dizer que a ordem é perfeita. Nós é que somos imperfeitos, nós somos seres humanos, né? A gente erra muito, mas depois que a gente está lá um tempo, para você errar, você pensa duas vezes para errar. E você agora tem um grau de responsabilidade. Eu já aprendi um pouquinho, eu já sei o que é certo e o que é errado eu fazer. Eu posso errar, não é que eu posso, te erra, mas erra menos. Hoje, as esposas, os filhos, eles participam da loja maçônica. Mas existem sessões que não tem a participação deles. Aí é só realmente dos maçons, não é? A grande maioria das sessões são fechadas a maçom. As esposas são muito bem-vindas, elas
participam sempre conosco nas partes festivas, né, dos jantares. E maçom é guloso, tá? Não existe reunião de maçonaria sem um jantar depois. Né? Você pode ir em qualquer lugar do mundo que você vai ter comida, e não tem jeito, todo mundo come. Então participa, e muitas lojas criam o departamento feminino, que às vezes cuida dessa parte de filantropia. E os jovens, existe os Demolei, que seria a maçonaria para jovens, de 12 aos 18 anos, 12 aos 20 anos, 21. 12 aos 21, 12 aos 21. Então tem essa aí, que você pode, os jovens, tem ritualística própria, vestimenta própria e tal. E antes dos 12 tem os Lautons, que são filhos de maçom, menos de 12 anos, pode também criar-se o Lautons, que são os jovenzinhos, os prezinhos lá de maçom. Nós temos aqui na cidade o capítulo Demolei. Assim, não está com muita pujança, mas está funcionando. E as esposas funcionam, que a gente chama de cunhada, né? Uma vez que nós somos irmãos, as esposas são cunhadas nossas. As nossas cunhadas, elas participam, mas infelizmente, hoje existe até, não ligada a essas 3 potências, mas existe maçonaria feminina, mas a gente não conhece, nunca tive o prazer de ir, não sei se a gente também pode entrar, não conheço como é que funciona. Mas na hora de vocês fazerem essas sessões, rituais, vocês têm um lugar específico, tipo um templo? Tá, boa. O espaço físico, num todo, de um prédio, chama-se loja. Né? A loja. Agora, o lugar das reuniões chama-se templo. É tipo uma igreja? Não, porque você não vai lembrar muito igreja, porque você não vai ver muitos símbolos religiosos, não vai ver santo, não vai ver nada, né? É tipo um parlamento, né? Ele é um parlamento, mas é meio esotérico, você vai ver muita coisa esotérica. O teto, aliás, estão convidados, se quiserem conhecer uma hora, o Rodrigo levar vocês, ou um grupo de pessoas, de moças, rapazes, não tem problema nenhum. Mas o templo e a loja não são a mesma coisa, Não, né? porque loja é como se fosse... Como é que eu vou tentar explicar aqui? A instituição toda, chama as Loja Maçônica, Benfeitora da Ordem, 27 de abril. E o lugar que se reúne, porque lá tem esse salão de festas, né, tem o espaço para te trocar nossas vestimentas, mas o lugar de reunião chama-se templo. É lá dentro que acontece as sessões. E no templo só podem entrar os homens participam dessa reunião. Em sessões ordinárias, só sessões ordinárias. E algumas sessões magnas, que são abertas, entra todo mundo no templo. Não tem problema nenhum. Porque não tem símbolos. Não. O teto tem formato de abóbada. Ele é arredondado e que simula o céu, né, da independência do Brasil. Posição da lua, das estrelas naquele dia. E tem as colunas dos símbolos zodiacais em volta. Então é um capitel, né, onde fica um pouco mais alto, tem as balaustradas, mas é até bonito lá dentro, é um espaço bonito. Mas se for sessão aberta, ela é feita lá dentro também. Obviamente nós somos conhecidos mundialmente por toque, palavras e sinais. Se qualquer maçom, em qualquer lugar do mundo, que usar o toque, a palavra ou o sinal, será reconhecido. Ele é único no mundo inteiro. São palavras secretas e toques secretos. Não, são palavras do nosso cotidiano. Eu posso ter falado ela aqui já algumas vezes, mas a gente para quem não conhece entende. não vai conseguir captar. Mas se eu falar essa palavra, se o Cassiano, porventura, fosse maçom, ele já ia esticar o pescoço. Então a gente, às vezes, no ambiente que você chega, você usa a palavra para identificar se aquele que está recebendo, se tem algum maçom no ambiente. E também é menos usual o sinal, você marca no meio da rua dando sinal, ver se alguém te reconhece, né? E também bem usual é o toque. Ao cumprimentar, se eu fizer um cumprimento você aqui, eu vou fazer um movimento. Posso fazer com você aqui que vai ficar por isso mesmo, mas se for maçom, vai reconhecer. Então nós somos reconhecidos por toques, por palavras e por sinais.
E toda reunião nossa só começa depois da abertura do livro da lei, que é a Bíblia Sagrada. Boa lembrança. Não se há sessão maçônica sem abertura da Bíblia, que nós chamamos livro da lei em respeito àqueles que creem no ente supremo, mas não tem a Bíblia como o seu segmento, seu carro-chefe. Tem gente que é Alcorão, né? Tem outros livros sagrados. Então, mas nós chamamos de livro da lei. E também é lei, depende do grau da sessão, toda sessão tem a leitura de um salmo. Um salmo da Bíblia, em cada grau desse aqui, do 1 ao 33. Cada um tem seu salmo específico para fazer a leitura. Feita a leitura e aberto, as sessões começam. E a sessão só termina quando fecha também, está encerrado. Existem muitos mitos em torno da maçonaria, entre eles que dizem que os maçons são racistas, machistas, elitistas. Como que o senhor vê essa situação? Não, eu estou lá já há muitos anos, eu não vejo, é só essa questão da não participação da mulher, mas isso é histórico, isso vem de muitos anos, né? A gente não tem como, poderia quebrar essa coisa, mas muito pelo contrário. Se o Rodrigo deseja frequentar, iniciar na ordem maçônica, ele vai receber visita de alguns membros do lado da esposa, e se a mulher não concordar, vai falar com ele como é mais ou menos um resumo, as mulheres não participam, são fechadas e tal. Então, se a mulher não concordar, ele também não vai entrar. Então, nós temos respeito enorme pelas mulheres. E a maioria de nós somos casados, temos filhas também, então racismo nem pensar. Nós temos negros, temos pessoas de todas as raças frequentando o mundo inteiro, não tem nenhum problema. E é preceito também nosso, constitucional, nós estamos terminantemente contra o despotismo, contra a tirania, contra os preconceitos, a ignorância, os preconceitos. Nós temos a prevalência do espírito sobre a matéria. Nós somos defensores da liberdade de expressão, com a correlata responsabilidade. Obviamente você tem que ser responsável pelo que você fala. Isso. Mas nós defendemos a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Tá na nossa Constituição. Despotismo, tirania, preconceitos e erros. Nós somos terminantemente contra. Obviamente, você pode achar maçom pensando com essa linha de tirania, né, de ditadura. É porque ele ainda não evoluiu, precisa ser evoluído. Muito embora tenha chegado nos graus mais acima. Mas aí é livre-arbítrio de cada um, a gente não pode, mas a nossa ordem, a nossa Constituição, a nossa fala é terminantemente contra a liberdade de expressão, da opressão. Isso aí, nós de forma nenhuma concordamos com isso. Vocês têm um líder maior, né, que seria o grão-mestre, né? Isso? É. Aí qual a função dele na maçonaria? Igual eu te disse lá atrás, nós conversamos um pouquinho off, nós temos a estrutura da República. Então o grão-mestre geral, que está lá em Brasília, ele tem, sobrepõe o grão-mestre do Estado e sobrepõe o venerável mestre das lojas de cada jurisdição. Então, como é que funciona? Se tiver uma lei federal, nós acatamos. Se tiver uma lei estadual, acata daqui para cá. E tem as leis, as resoluções, o estatuto, os regulamentos de cada loja, que não é necessariamente, ninguém tem que cumprir. É essa que é. Lei orgânica, Constituição do Estado, Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal, que é a nossa, anda do lado, Constituição do Estado para ouvir alguns assuntos, e os regulamentos internos de cada loja, que tem um poder limitado, né? Óbvio, igual funciona. Eu não posso legislar nada que fira as legislações acima. Então, se a gente, igual está na Constituição, nós somos contra preconceito, tirania, obscurantismo, contra o despotismo, então eu não posso legislar nada que venha a favor. Vamos agora, a loja maçom vai apoiar a ditadura no povo. Não tem como. Isso é preceito nosso constitucional
Nós não permitimos. É essa que é a hierarquia. E ele fica lá no poder central, é o presidente da República. Mas é isso aí que funciona. Vocês disseram que vocês já chegaram na fase 33. Então, leva em torno de quanto tempo do começo até lá? Boa, também é o seguinte, aqui temos interstício mínimo. 1 ano, se tiver frequência. Está atrelado à frequência mínima. Era de 70%, caiu para 50%, né? Daqui para cá são 6 meses. Daqui 1 ano, daqui para cá são 6 meses. Você chega aqui, se você tiver frequência e tiver estudo, porque cada hora que você sobe, se você passa por um trolhamento, um telhamento, ou um questionamento, você tem que responder, você faz um trabalho respondendo para verificar se você adquiriu. Então seria mais ou menos 1 ano para você passar pelo nível 1, depois mais 6 meses para você vir para o 3. Agora aqui já começa diferente. Aqui você tem que ter 1 ano aqui para poder pular para cá. Ou seja, 1 ano no nível 3 para você chegar no nível 4. O nível 4 já é o nível de estudo, né? Aí não tem nada a ver com essa maçonaria para cá. Usa-se o mesmo espaço, mas é dia diferente, não tem... A partir do 4, não tem nada a ver com o 2 e o 3. Para cá tem outra coisa, outra maçonaria. Então aqui você tem normalmente de 1 ano, de um grau para o outro. E também, cada vez você tem que estudar para você poder pular. Então, é muito tempo. Mas porque tem alguns graus aqui que são chamados graus de leitura, grau só de passagem. Você não tem... Não precisa ficar 1 ano. Você não tem ritualista, você não tem reuniões nele. O 5 é um caso, o 6, o 7 e o 8, por exemplo, são de passagem. Então, do 4 eu pulo para o 9. O 10 é de passagem, o 11, o 12 e o 13. Aí eu pulo para o 14. Aí depois eu venho para o 15. Aí 16, 17 são de passagem, vem para 18. 18, 19, aí 20, 21 e 22. Aí 23, 24, 25, 26, 27 e 28 são de passagem. Aí já vou para 29. Então não é tão demorado, né? Se tiver uma sequência, se tiver estudo, acredito que uns 6 anos assim, é capaz de conseguir chegar aqui no topo da pirâmide. Ou no fim da escada de Jacó. Tá certo. Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo e depois a gente vem para a segunda fase do nosso programa, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da filantropia dentro da instituição. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está no programa Ponto de Vista, a sua rádio equipe. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul, I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Ponto de Vista. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Vista. Hoje estamos aqui falando sobre a maçonaria pela nossa www.radioequipeleopoldina.com. E estamos recebendo aqui, além das alunas Nina e Júlia, estamos recebendo aqui os representantes da maçonaria, da Loja Maçônica 27 de Abril, que são Eloy e Ricardo. Bom, eu gostaria de que vocês deixassem esclarecido para os nossos ouvintes, a maçonaria, ela, dentre todas as funções que ela também tem uma função filantrópica. Não é o objetivo principal, mas ela também tem uma função filantrópica.
Dentro da organização da maçonaria, existe algum órgão, alguma divisão responsável por isso, ou o venerável de cada loja é que responde pela filantropia? Bom, Rodrigo, é o seguinte, dentro da estrutura, o venerável é o nosso condutor, que conduz os nossos trabalhos, mas ele tem são 7 luzes, não são 7 cargos administrativos, e tem os cargos que são chamados cargos auxiliares, cargos de nomeação. Nomeação mesmo, como se fosse um cargo de confiança, é um cargo de confiança. 7 são eleitos, com eleições diretas pelos membros, são 7 eleitos, e tem os cargos de confiança do venerável. E esse cargo, que leva o nome de hospitaleiro, que é de nomeação do venerável mestre, ele que cuida dessa parte de filantropia. Cada um tem outros cargos de confiança, tem tesoureiro, tem mestre de cerimônias, tem o arquiteto que cuida das festividades, tem, enfim, a harmonia que faz a parte musical, de harmonia nas reuniões. Então o hospitaleiro é um desses cargos de confiança, que hoje é exercido por um irmão do quadro, e ele que dá a destinação desses recursos. Então, resumidamente, você poderia dizer para onde que é acostumado doar o que vocês arrecadam? Olha, nós temos uma máxima lá, que nós fazemos a nossa doação, e do seguinte, o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Então, as nossas doações de filantropia, os moldes, quem frequenta a igreja, corre lá, né? Corre a sacolinha, né? Na igreja. Só que a nossa tem um nome específico, um momento específico, é dentro da ritualística, e ela é feita no anonimato. Você leva o seu óbito, sua importância, sem que ninguém saiba. É você doar ali aquilo que o seu coração puder. Ninguém quer, não posso doar aquilo que vai fazer falta depois. Então fica muito à vontade, e não tem como saber se eu doei 100, se eu doei 0, se eu doei 1. Então o final daquilo foi a loja, foi os fluidos de todos os irmãos. Se porventura não tiver nada lá dentro, colhemos bons fluidos, né? Tinha vontade de fazer, mas não tive possibilidade para fazê-lo. Uma vez feito isso, esse dinheiro é revestido para entidades, né? Todas aqui da cidade, são também para pessoas físicas carentes, que são procuradas ou diretamente pelo irmão hospitaleiro que leva esse nome, ou por algum membro da loja pedindo socorro. Ou às vezes também carta direta direcionada para nós, mas a questão de qualquer coisa que chegar lá, nós somos uma assembleia, nós somos deliberativo. Se pedir ajuda para alguém, tem que ser votado, tem que ser apreciado e votado, qualquer seja a participação. Não tem decisão, o venerável da loja e a sua diretoria, eles têm, um do poder deles é resolver problemas internos da loja. Fora isso, só deliberativo. A vontade dele não prevalece nunca, só da maioria, sempre. Os senhores acham que as doações feitas pelas suas entidades filantrópicas podem fazer diferença na vida das famílias beneficiadas? A gente entende que sim, a gente entende que esse deveria ser uma função governamental. O poder público deveria intervir nisso, nas 3 esferas de governo. A gente sabe que também faz alguma coisa, mas não faz o necessário. Então, eu acho que o papel da sociedade, dentro da possibilidade de cada um, deve fazer, que isso dá uma diferença enorme. Porque se nós, todas essas entidades já conhecidas na nossa sociedade, na qual também a gente quer listar o Colégio Equipe, que é esse trabalho bonito aí dessa gincana anual, se a gente abandonar isso aí, acho que o caos social fica maior. Então, a gente entende que isso é a função do poder público, mas a gente também entende que essas entidades filantrópicas, entidades privadas, elas são necessárias nesse momento dessa transição. O país é um país jovem, um país ainda cheio de carências, cheio de problemas, e a sociedade precisa participar
não só na filantropia, também na vida esportiva, na vida cultural, na vida social da nossa população no todo. Bom, a nossa rádio web, ela não alcança só a nossa comunidade escolar. Pelo fato dela estar aberta na internet, né, qualquer um que acessar o link da rádio, ele já está nos ouvindo. Né? E eu queria saber se alguém que estiver ouvindo o nosso programa tiver interesse em dar alguma colaboração ao trabalho da maçonaria, ou até mesmo ingressar na maçonaria, como funciona isso? Bom, é o seguinte, nós como somos uma sociedade discreta, né? Não somos secretas, nós somos discretas, a gente não faz assim, entre aspas, propaganda, né? A gente descobre na sociedade, no convívio diário, nos clubes sociais, nas famílias, aquela pessoa que a gente entende que tem um perfil para frequentar conosco. Só pessoa, a gente inverte o ônus da prova, a gente vem primeiro, Ricardo, você conhece o fulano, o que você acha? Então, eu estou pensando em convidá-lo, a gente faz uma pesquisa antes para evitar problema. Porque se tiver um opositor lá dentro, ele não vai entrar, porque já está lá conosco, né? Então não vai entrar. Mas se alguém gostar, ou já leu a respeito, porque hoje você vai na internet, você vira mestre maçom rápido, né? Só lendo, né? Tem muito material. As pessoas que interessarem, que gostarem, quiserem, procurar um de nós, um dos membros da loja maçônica, na 27 de abril, que a gente bate o papo, explica o básico, vê se as pessoas gostariam de participar. Então não tem que ser um convite, a pessoa pode procurar vocês? Pode procurar. Às vezes a gente convida, mais usual a gente convidar alguém, percebe na pessoa um perfil para isso, e às vezes a pessoa entra e sai também, não identificou com a coisa, isso é comum. Uhum. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa, desse programa Ponto de Vista, que nós conversamos sobre a maçonaria, e eu queria deixar assim esse espaço aberto para você, Eloy, para você, Ricardo, falar um pouquinho, agradecer a quem vocês queiram, né, falar um pouquinho mais do trabalho da loja maçônica de vocês. Rodrigo, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com as meninas, todo mundo aqui, e queria mesmo parabenizar o colégio por essa atitude, né, dessa gincana, e isso eu acho que faz a diferença em nossa cidade, e agradecer mesmo, parabenizar vocês aí. Bom, meninas, a Nina, a Júlia, o menino, Cassiano, o diretor, o Rodrigo, né? Meu amigo, irmão Ricardo, nós estamos muito felizes de ter aberto esse espaço para a gente, porque é difícil, né, falar sobre maçonaria para a web, né, para o mundo, porque nós somos um pouco mais fechados, né? E só reforçando... Mais discretos. Somos discretos, não somos secretos, mas somos discretos. Nós, apesar de filantropia não ser o nosso carro-chefe, mas eu li para as meninas aqui a nossa Constituição, né? Faz parte dos nossos preceitos fazer filantropia. E lembrar que nos 2 últimos anos, né, fizemos um trabalho um pouco mais forte para a PAI aqui e depois para o hospital também, com a rifa de uma motocicleta, né? E cada ano em torno de 30 mil reais, né, para a PAI em 2017, 2018 e 2019, né? Uhum. Fizemos um trabalho e gerou em todos 20 mil para o hospital, uns 60 mil reais para a PAI e uns 20 e poucos mil para o hospital, né? E a gente está sempre fazendo, normalmente o mais quietinho, né, que é o nosso jeitão mesmo, mas a gente gosta e parabeniza o colégio pela iniciativa. E se precisar da gente, para qualquer coisa, nós estamos às ordens para vocês lá. E se quiser nos visitar, é um prazer. Nossas reuniões são todas as terças-feiras, 7h30, 19h30. Se quiserem, uns minutinhos antes, a gente mostra, dá uma explicaçãozinha básica para quem quiser ir lá. E depois, porta fechada e para fora. Bom, obrigado a todos, um bom dia. Bom, eu queria agradecer também a presença das meninas aqui, da Nina, da Júlia,
agradecer a presença do Ricardo, a presença do Eloy. A maçonaria, existe muito, como as meninas perguntaram, né, existe muitos mitos em cima da maçonaria e assim, a conversa que vocês tiveram conosco aqui foi uma conversa leve, foi uma conversa onde pudemos esclarecer, né, o funcionamento da maçonaria e até tirar alguns mitos, né, que existe em cima da questão da maçonaria, das sessões secretas, esse tipo de mito que é divulgado, né? E é muito importante o que você disse aí, Eloy, sobre a questão das instituições, de ajudar essas instituições da cidade, porque muita gente não entende, né, que hospital, APAE, asilo, que eles também têm que pagar salários dos profissionais, que eles também têm que pagar 13º a esses profissionais, né? E que muitas vezes, pelo fato de terem lá 30 colaboradores, né, isso faz com que a folha de pagamento seja uma folha de pagamento dilatada. Né? Como é o caso do asilo. O asilo, a gente colabora com o asilo, toda a festa do asilo, por quê? A gente sabe que o dinheiro da festa do asilo eles guardam para pagar 13º. Então, assim, é uma coisa que a sociedade, a comunidade, ela tem que prestigiar justamente para ajudar essas instituições. O asilo não está fazendo a festa dele só, única e exclusivamente, para ganhar dinheiro. A APAE não faz os leilões que faz ali na exposição única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Eles têm que juntar um dinheiro porque chega o período de dezembro, a folha é dobrada. Né? Então é tudo muito, muito difícil. Então realmente o hospital passa muita dificuldade. Hospital. Né? Nossa Senhora. Então, assim, realmente é muito importante esse apoio que se dá, essas parcerias que se fazem. E eu gostei muito da nossa conversa aqui, muito esclarecedora a nossa conversa sobre maçonaria. E estamos chegando ao final desse programa Ponto de Vista, né? Esperamos que todos tenham gostado. Um abraço a todos, boa semana e saúde. Você ouviu e conferiu Ponto de Vista, aqui na sua Rádio Equipe. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Bandas daqui